Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 21 do segundo livro das Crônicas. Este capítulo fala sobre o reinado de Jeorão, filho de Josafá, e é de impactar os nossos corações aquilo que lemos na palavra de Deus neste capítulo de número 21. O texto diz que depois da morte de Josafá, ele descansa com os seus pais, é sepultado na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reina em seu lugar. O capítulo faz questão de descrever no versículo 2 que teve irmãos. Jeorão teve irmãos, filhos de Josafá. E a Bíblia dá o nome dos seus irmãos: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Olha o que diz o texto do versículo 2: todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Agora, o impressionante é que a Bíblia diz que o seu pai lhe fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá, porém o reino deu a Jeorão por ser ele o primogênito. O versículo 4 me impactou o coração. Diz que, tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, olha o que ele faz: matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Isso é muito sério e a gente precisa parar um pouco aqui para pensar e para meditar. Ele é o primogênito, ele assume o reino, ele se senta no trono, ele tem irmãos, e ao invés de honrar os seus irmãos, o que seria normal, ele faz justamente o contrário. Ele mata os seus irmãos. A Bíblia diz que depois de ter se fortificado, ele mata os irmãos. O nome Jeorão significa exaltado. Do seu nome, a gente entende que um coração que é exaltado, um coração que não tem a humildade, a simplicidade, ele não pode sentar no trono, não pode governar, porque certamente este coração tomará decisões precipitadas e desastrosas. Olha o que fez Jeorão: sentou no trono de Judá e, ao invés de honrar a sua família, ele mata todos os seus irmãos. Por quê? Porque se fortificou. Existem pessoas que não estão preparadas para crescerem, para conquistarem, porque o coração não foi limpo pela palavra, não foi transformado pelo poder do Espírito Santo e desta palavra. E aqui o Jeorão se fortifica, mas depois causa um desastre à família. O texto diz no versículo 6 que ele se casa com a filha de Acabe. Ele faz aliança com o pior rei de Israel. E por causa desta aliança traz a idolatria para dentro de Judá e de Jerusalém, o que provoca a ira do Senhor. O texto diz que no versículo 10, assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá, até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbina contra Jeorão, porque este deixara ao Senhor, Deus de seus pais. A família está dividida. Há um desastre aqui. O versículo
13 é ainda mais chocante quando diz no seu final: e também mataste a teus irmãos, é Deus repreendendo Jeorão, mataste a teus irmãos. Esta repreensão vem por meio de uma carta do profeta Elias. No versículo 12 o texto diz que Elias mandou uma carta a Jeorão, e nesta carta Elias diz: e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Existem pessoas que, quando percebem que ao seu redor existem outras pessoas capacitadas e melhores do que ela, ao invés de se unir para aprender e para crescer, o que faz alguém que tem o coração simples e humilde, esta pessoa se incomoda com o fato de alguém ter uma capacidade maior ou se mostrar melhor em alguma coisa, em algum aspecto. Na verdade, ninguém é melhor do que ninguém. Você pode ter uma capacidade maior em um determinado ponto, uma outra pessoa ter uma outra capacidade em outro ponto, e todos nós temos as nossas capacidades e também as nossas incapacidades. Mas o texto diz aqui que ele mata a todos os irmãos que eram melhores do que ele. E isto fala de um incômodo, de uma inveja. A luz dos irmãos o incomodava. É como o caso que nós ouvimos da cobra que quer comer o vagalume, e o vagalume diz: mas amiga cobra, por que você procura me devorar? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. E a cobra responde ao vagalume: porque o teu brilho me incomoda. Jeorão se incomodou com o brilho dos seus irmãos, que eram melhores do que ele, e matou. Agora, para terminar, olha o que diz o versículo 20. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Esse foi sem deixar de si saudades. Meu Deus do céu! Olha o que a Bíblia fala do Jeorão. Esse foi sem deixar de si saudades. Que história horrível, triste. Que desastre a vida deste homem. E o versículo termina dizendo: sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Ele não foi honrado, não deixou saudade, não foi honrado como os reis, porque fez aliança com Acabe, porque o coração era exaltado e porque matou os irmãos por inveja. Que o Senhor guarde os nossos corações. O áudio ficou grande, eu sei, me perdoe, mas eu preciso falar. Que o Senhor guarde os nossos corações. Que o nosso coração seja purificado a cada dia e que nós, como disse o Senhor Jesus, nos tornemos como crianças. E fala de pureza. Meu irmão, minha irmã, não deixe no teu coração nascer nenhuma raiz de amargura. Isto é veneno. Perdoe, libere perdão, esqueça o passado, não olhe para trás. As lembranças que te fazem sofrer, amarguras, angústias, perdoe, libere perdão, traga à memória o que te dá esperança. Que o Senhor nos guarde, que a sua palavra limpe o nosso coração e que nós tenhamos a capacidade de amar como Jesus ama, perdoar como Jesus perdoa, sem ressentimentos. Que Deus te abençoe e que a igreja de Deus seja protegida destes sentimentos malignos que traz no meio da igreja divisão e que impede a atuação do Espírito Santo. Deus guarde os nossos corações, que Deus nos dê da sua graça e que nos esconda debaixo das tuas asas e nos lave pela palavra e nos purifique com o sangue. Que Deus te abençoe. Amemos uns aos outros no nome de Jesus.